Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio, é o PET volume 4, e vamos corrigir a semana número 3. Essa semana tem como tema geometria métrica de posição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe com seus colegas. Tema de hoje, prismas. Então, questão número 1, uma questãozinha do Enem de 2017. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica de sua superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Bom, então a figura 2, ela tem qual forma geométrica? Tetaedro, pirâmide retangular, tronco de pirâmide retangular, prisma quadrangular reto, prisma triangular reto. Bom, já dá para saber que isso aqui não é uma pirâmide, né? Então dá para descartar essa letra B. O tetaedro, para quem não sabe, também é uma pirâmide com 4 faces, né? 4 triângulos, a base é um triângulo. E tronco de pirâmide também não é. E aí eu fico com prismas. E de fato essa figura 2 é um prisma. E é um prisma de base triangular. O que é um prisma? O prisma é um poliedro que possui duas bases paralelas e congruentes. E essas duas bases, elas são paralelas e congruentes. Não é a maneira usual de colocar um prisma, né? Geralmente a gente costuma colocar um prisma da seguinte maneira. A gente costuma colocar um prisma assim. Somente um prisma triangular. A gente costuma representar ele desse jeito. E aí seria a cabana num outro formato, né? Talvez em pé, vamos dizer assim. Então tá aí. Essa base é congruente e paralela a essa, então nós temos um prisma de base triangular. Então um prisma triangular reto. Alternativa letra E. Questão número 2. No cubo de aresta 10 da figura abaixo, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. O volume do sólido sombreado é... Bom, esse sólido aqui, sombreado, é um prisma de base quadrangular. Quadrangular não, vamos dizer aí de base trapezoide, né? Mas cadê esse trapézio? Está aqui, olha só. Não está naquela posição ideal. Mas nós temos aqui duas bases congruentes e paralelas. A gente poderia mudar a posição desse prisma e colocar a base apoiada no chão. Talvez ficaria mais claro para a gente esse prisma, tá? Será que eu consigo desenhar ele nessa outra posição? Acho que eu não vou conseguir, acho que eu nem vou riscar. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar fazer aqui. Poderia ser nessa posição aqui o prisma. Deixa eu ver. Acho que vai dar. O prisma poderia estar, então... Vamos ligar aqui para ver se vai dar rock. É mais ou menos essa ideia, né? A base é um trapézio, tá? Lá atrás a gente pode colocar pontilhado, né? Vou colocar assim. E como que a gente calcula, então, o volume do prisma? Para calcular o volume do prisma, é simplesmente a área da base vezes a altura. Bom, a base ela é um trapézio, né? Essa base aqui é um trapézio. Então, a gente tem que calcular a área desse trapézio e multiplicar pela altura. Então, vamos lá. A altura vai ser essa aresta, que vai valer 10, né? Porque ele fala que a aresta do cubo é 10. Então, a altura aqui é 10. E eu tenho que calcular, então, a área da base. Vamos calcular a área da base de maneira separada? Vamos colocar aqui, ó, a área da base. Como é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, dividido por 2. Bom, então a base maior é 7, a base menor é 3. Então, 7 mais 3 vezes a altura do trapézio. A altura do trapézio é essa aqui. É a distância entre as duas bases que vale 10, né? Coincide com a aresta do nosso cubo.
Então, a área da base vai ser igual a 7 mais 3, 10, vezes 10, 100, dividido por 2, 50. Então, essa aqui é a área da base. E aí o volume ficou fácil. A área da base, 50, vezes a altura, que é 10. 50 vezes 10, 500. Como ele não colocou unidade de medida, eu também não irei colocar. Então, fico com a alternativa letra B de bola. Beleza? Dando sequência, questão número 3. Uma empresa de cosméticos fez um kit para vender especificamente para o Dia dos Pais e utilizou uma embalagem no formato de prisma de base pentagonal, conforme a figura abaixo. Sabendo que esta embalagem foi toda feita de um papelão especial e considerando que para fazer as partes onde são feitos os fechamentos será usado 10% a mais de papelão, qual foi a quantidade de papelão gasto nessa embalagem? Então a gente tem que calcular primeiro a área total desse prisma, tá? A parte lateral está fácil, são retângulos, então está bem tranquilo. O problema da nossa questão é a base, que tem o formato de um pentágono, e eu coloquei ele aqui do lado. Bom, esse pentágono eu vou considerar ele como se fosse um pentágono regular, ou seja, todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos também. O exercício não falou isso, mas eu vou considerar para poder desenvolver esse exercício. Até porque ele coloca só a medida desse lado, que é 5. Então, subentende que todos os lados são iguais a 5 também. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos calcular o que está mais fácil? O que está mais fácil? Eu tenho que calcular a área de 2 pentágonos, que a gente fala que é a área da base, e a área de 5 retângulos, que a gente fala que é a área lateral. Então, a área lateral está bem simples, né? Para calcular a área lateral, é só calcular a área de um retângulo, ou seja, 5 vezes 10. Só que a gente vai multiplicar por 5, porque são 5 retângulos iguais. Então, a área lateral, vou colocar aqui, ó, a área lateral, 5 vezes 10, 50 vezes 5, 250 centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral. E o nosso objetivo aqui agora vai ser calcular a área da base, né? E a base é esse pentágono aqui. E aí o buraco é mais embaixo, tá? A gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Bom, o centro do pentágono está aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ele em alguns triângulos. Poderia traçar aqui, ó. Tenho 5 triângulos. Tá? Mas eu não vou fazer os 5 não. Vou ficar preso em um triângulo aqui. Como que vai ser a área do pentágono, então? A área do pentágono vai ser a área de um triângulo. Então, a área da base, né, que é a área do nosso pentágono, vai ser a área de um triângulo, só que vezes 5, né? Porque nós temos 5 triângulos. E como calcula a área de triângulo? Então, para calcular a área de triângulo, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer base vezes a altura dividido por 2. É a área de um triângulo. Base, vou colocar aqui ó, um Bzinho, base, vezes a altura, dividido por 2. Só que são 5 triângulos, então a gente vai multiplicar isso tudo por 5. Então essa é a fórmula para calcular a área do nosso pentágono. A área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2, no final vezes 5. Bom, o que nós temos de informação? A base, né? A base a gente sabe que vale 5, então vou colocar aqui já, ó, 5. Beleza? E a gente precisa calcular agora a altura, e não tem mais nenhuma outra informação. E aí nós vamos pensar da seguinte maneira. Aqui no centro, nós temos um ângulo central de 360 graus. Como nós temos 5 triângulos, se eu pegar 360 dividido por 5, eu vou encontrar a medida desse ângulo aqui. Esse ângulo vermelho. Então, 360 dividido por 5, esse ângulo aqui vai valer 72 graus. Só que eu vou ficar apenas com a metade. Vou ficar com essa parte amarela aqui. E essa parte amarela vai valer, então, quanto? Vai valer metade, né? Vai valer 36 graus. O objetivo é calcular a altura. Tá? Meu objetivo é calcular essa altura. Então, eu vou usar o ângulo amarelo, que vale 36 graus. E esse lado aqui, que vale
a metade de 5, que vale, no caso, 2,5. Tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque a altura forma 90 graus com a base. Em relação a esse ângulo, tem cateto oposto e quero o cateto adjacente. Então, isso é tangente. Então, tangente de 36 é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. E o problema ali é a tangente de 36 que a gente não conhece. E aí eu vou utilizar uma calculadora para calcular. Então, pegando aqui a calculadora no celular, eu vou calcular a tangente de 36. E vou pegar aqui um valor aproximado de 0,73. Eu vou arredondar. Vou colocar aqui 0,73, que é igual ao cateto oposto, que é 2,5, dividido pelo cateto adjacente, que é h, que é o que a gente quer descobrir. Então, 0,73 vezes h, 0,73h, que é igual a 2,5. Logo, h vai ser igual a 2,5 dividido por 0,73. Então, a altura do nosso triângulo, também usando aqui uma calculadora, vai ser 2,5 dividido por 0,73. Isso vai dar um total de 3,42. Então, 3,42 centímetros. Então, essa é a altura do nosso triângulo. Então, a área da base vai ficar assim. A base é 5, vezes a altura, que é 3,42, vezes 5, porque são 5 triângulos. No final, isso tudo dividido por 2. Então, essa multiplicação, eu tenho ali 5 vezes 5, que vai dar 25, né? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 3,42, que vai dar 85,5. Isso tudo dividido por 2. Então, a área da base, 85,5, dividido por 2, que vai dar 42,75 centímetros quadrados. Então, a gente tem aqui a área da base, a gente tem aqui a área lateral, então a gente consegue determinar a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Porque tem a parte de baixo e tem a parte de cima. Então, a área total vai ser 250 mais 2 vezes a área da base, 2 vezes 42,35, é claro que vai dar 85,5. Então, a área total vai ser 250 mais 85,5, resultando em 335,5 centímetros quadrados. Então, essa é a área total de papelão. Só que eu tenho aquele detalhe, né? A gente precisa de 10% a mais. Bom, eu tenho que calcular 10% desse valor. Só que 10% desse valor é fácil, né? É só andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, 10% desse valor vai ser 33,55. Então, vou abrir um espacinho só para a gente poder registrar a resposta. Então, vou apagar essa parte aqui, que serviu para a gente calcular a altura. Então, só para registrar aqui no cantinho, olha só. 10% de 335,5 é a mesma coisa que 10 por 100 vezes 335,5. E aí eu simplifico e é só dividir por 10, chegando em 33,55 centímetros quadrados, né? Então, esse seria os 10%. Então, a resposta do exercício, a área total de papelão é 335,5 mais 33,55. Então, 335,5 mais 33,55, isso vai dar 369. Então, 369,05
centímetros quadrados. E essa sim é a resposta final. É o que a gente precisa de papelão, beleza? Espero não ter errado nenhum cálculo. Dando sequência, questão número 4. Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 26 centímetros de altura interna, contém 4,5 litros de água em seu interior, conforme mostra a figura. Sabendo que a altura da água dentro desse recipiente é de 20 centímetros, e lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, o volume máximo de água que ainda pode ser colocada dentro dele sem transbordar é. Então, quanto de água a gente pode colocar aqui dentro ainda? Bom, então, dentro tem 4,5 litros. E 4,5 litros é com uma altura de 20 centímetros. 20 para 26 estão faltando 6 centímetros. Então, eu posso calcular o volume total menos o volume que tinha, e aí eu vou ter o volume dessa parte que está vazio, né? Então, dá para fazer de várias maneiras. Eu vou fazer aqui uma regra de 3 bem simples mesmo, tá, gente? Bem simples, olha só, 4,5 litros, como está tudo em ml, 4,5 litros é a mesma coisa que 4.500 ml, beleza? Então, a minha regra de 3 vai ficar assim, olha só, como que vai ficar bem tranquilinho. 4.500 ml corresponde a uma altura de 20 centímetros. E uma altura de 6 centímetros que ficou vazio corresponde a quantos ml? Acabou. Não precisa nem calcular volume antes, volume depois, subtrair. Só a regra de 3 aqui já é suficiente. X vezes 20, 20x. 6 vezes 4.500, ou 6 vezes 45, 6 vezes 45 dá 270. Com mais 2 zeros, 27.000. E aí x é igual a 27.000 dividido por 20. Ou 2.700 dividido por 2, que dá 1.350 ml. Então, isso a gente consegue colocar ainda dentro dessa caixinha, né, dentro desse recipiente. Para finalizar essa semana, questão número 5. Lembrando você que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3, 18 e 4 centímetros. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate, que tem o formato de cubo, é igual a... Bom, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. É isso que ele disse. Para calcular o volume de paralelepípedo, é só multiplicar as 3 dimensões. No cubo, também, é só multiplicar as 3 dimensões. Só que as dimensões são iguais, e aí acaba ficando, então, a elevado ao cubo. As dimensões do paralelepípedo a gente conhece. 3, 18 e 4. 3, 18 e 4. E do cubo, a gente vai descobrir. Então, 3 vezes 8, 54. 54 vezes 4, 216, que é igual a A elevado ao cubo. Potência, troca de lado, vai virar raiz. Então, raiz cúbica de 216 é igual a A. Ou seja, A é igual a 6 centímetros. Ah, mas como que você calcula essa raiz, professor? Está aqui, ó, fatora. Dá por 2, 108. Dá por 2, 54. Por 2, 27. Que dá só por 3, que vai dar 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Agrupou, sai da raiz, né? Agrupou 3, porque é raiz cúbica. Agrupou 3, sai da raiz. 2 vezes 3, 6. Então, alternativa letra B. Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E até a próxima.